Bom, nós marcamos esse dia aqui, essa data, e esse domingo de manhã, exatamente para tratar com você do assunto mais importante da nossa vida, que é a nossa salvação. Você precisa se conscientizar os tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias muito estranhos. A palavra do Senhor diz que Jesus vai voltar outra vez. Então nós estamos vivendo já o início disso, do julgamento de Deus sobre essa terra. Jesus disse que ele voltaria. E quando ele voltasse, ia haver julgamentos, ia haver a consumação desse século. Você vai jogar videogame, mexer no Facebook, vai continuar bebendo cerveja, fumando cigarro, maltratando a esposa, mentindo, fornicando. Está correndo, está pondo em jogo a eternidade. Então, se eu sei que esses juízos estão vindo, que o fim se aproxima, que o tsunami da ira de Deus está vindo, que o julgamento de Deus está vindo, está próximo e está evidente, eu então vou tratar com a minha alma, vou tratar com a minha salvação, com a minha eternidade. Então ele diz: louco, amanhã pedirão a tua alma, o que tens preparado? E para quem será? Ou seja, se Jesus voltar, como está a tua vida? Se você morrer, como está a tua vida? Amós diz assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Você tem que se preparar para encontrar com o Senhor. Porque você pode morrer. Jesus pode voltar. O arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, que para alguns são fatos distintos, outros são fatos simultâneos. Ela pode ocorrer a qualquer momento. Todas as profecias acerca do fim já se cumpriram. Só falta uma: a ascensão do anticristo. Então você precisa tratar disso. Então, se você está na igreja e não é batizado ainda, eu te pergunto, não é batizado por quê? O batismo é uma consequência da minha profissão de fé. Se eu creio, se eu recebo a Jesus, logo eu vou evidenciar isso me batizando. O batismo é a iniciação, é o compromisso que eu firmo com a fé, com Cristo. E o batismo é uma ordem, é um mandamento. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então o batismo é uma ordem, é um mandamento. Aquele que crê, aquele que vai iniciar o processo de salvação, ele necessita confirmar esse processo com o batismo. Agora, só se pode se batizar uma pessoa que tem certeza que crê. Uma pessoa que tem certeza que é salva. Então, se você tem estado aqui e não tem se interessado pelo batismo, ou não tem se decidido quanto ao batismo, é porque você não tem se decidido quanto à sua salvação. É porque você não tem certeza da sua salvação, ou porque você não se julga preparado para se batizar. É até um conceito certo, você está agindo de maneira certa. Você não deve se batizar se você não está preparado, se você não crê de verdade. Então você não deve se batizar de modo precipitado. Agora, você também não deve deixar de se batizar porque não crê, ou seja, você deve procurar então estar preparado. É correto não me batizar sem eu estar preparado. É correto. Eu não creio, eu não mudei, eu não estou pronto. Então não se batize. Perfeito. Mas até quando você não vai estar preparado? Até quando você vai ficar fugindo disso? Agora nós vamos entender então o que é a salvação, para você saber se você que está aqui é salvo ou não é. Primeiro eu vou pedir para levantar a mão só quem não é batizado. Quem nunca se batizou depois de adulto, levanta a mão. Ok, pode abaixar. Então mais ou menos 40% de pessoas que estão aqui não são batizadas e 60% já são batizadas, mas têm dúvida. O que nós vamos tratar aqui?
Presta muita atenção. Eu não marquei isso aqui para ser uma atividade do domingo de manhã. Por favor, me escute com temor. Se você está aqui, presta atenção. Vou fazer assim, ó. Dá uma olhada para os lados e para trás e para frente. Dá uma olhada. Está vendo esse povo que está aqui? Presta atenção. Olha aqui quanta gente tem aqui. Se eles estão aqui, sabe o que significa? Eu posso deduzir que todo mundo que está aqui não é salvo. Eu vim tratar da sua eternidade. E acorda, Jesus está voltando. Esse ano eu já fiz muitos velórios, almas que não vão voltar mais, foram mortas. Amanhã pode ser o seu velório. Que seja um velório que você esteja na eternidade com Cristo. Então trate disso, louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? A Bíblia diz assim, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma. O que adianta você casar com a mulher dos seus sonhos? O que adianta fazer sexo o dia inteiro, viajar pelo mundo, ter a casa, se você for para o inferno e viver lá o resto da tua vida? O que adianta? Ter a beleza? O que adianta o diploma? O que adianta se você perder a sua alma? Mateus também diz, o que não dará o homem em favor da sua alma? O que não dará o homem pela sua alma? Estamos falando de alma, de salvação. Esse evangelho que você conhece hoje, ele só visa o bem aqui. Deus vai me abençoar, vai me curar, vai abrir a porta, vai me dar o carro, vai me dar um salário, vai me dar uma esposa. Não, o evangelho não veio isso não. Veio justificar o pecador e salvá-lo. Então se conscientize do seu estado. Se você está aqui, é porque provavelmente você não tem certeza. É que provavelmente você não é salvo. É que provavelmente você pode ir ao inferno. Você já imaginou se for você o que vai para o inferno? Você já imaginou se no final você não conseguir, se a salvação não te alcançar, e você for um ímpio, e sofrer a punição, o julgamento? Então, por favor, escute o que eu vou dizer. Não vai ser só hoje, não dá tempo para tratar isso só hoje, vai ser pelo menos mais um domingo que vem. E abra seu coração. Encare os fatos e as realidades. Não estamos vivendo numa Disneylândia não, meu filho. Num playground não. Abra os jornais hoje e vê. Vai ver os assassinatos, os abortos, os estupros, os tráficos, os suicídios. Nós estamos vivendo, meu irmão, num caos nessa terra. Só louco para achar que está no Play Center, que está numa Disneylândia. Cuidado, a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, casavam-se, davam-se em casamento, como de repente veio o dilúvio e todos levou. O que nós precisamos entender para a salvação? Gênesis 1:26, você entendeu o que é uma pessoa salva? Gênesis 1:26 diz assim. Vamos começar por Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, porém, sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz. É a Gênesis da criação. Deus, ele cria o mundo através da palavra do seu poder, tudo vem à existência. Okay? O universo, o sol, as galáxias, as estrelas, os animais, vegetais, tudo começa a ser criado pela palavra do poder de Deus. Ok? Então, o mundo, tudo que existe, o universo, foi criado pelo poder de Deus. Gênesis 1:26, ele vai criar o homem. Ele vai dizer, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, primeiro vamos aprender como você foi criado, como o homem foi criado, o homem original. Deus cria o mundo, a terra, com seu grande poder. E quando ele vai criar o homem, ele diz façamos, ele usa o termo plural. Esse façamos, como assim façamos? Não era Deus que estava? Então tinha mais pessoas presentes na criação do homem.
façamos denota a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Eles estavam envolvidos na criação do homem. Façamos. Então ele usou o termo plural. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos criar o homem. A nossa imagem e semelhança. Para nenhuma outra criatura, coisa criada, Deus disse isso. Só para o homem. Então o homem não foi feito à imagem de um animal, não foi feito à imagem de uma árvore. Nada antecedeu a formação do homem. Ou seja, nada participou da formação do homem, nada criado. Ele foi feito à imagem de Deus. Então o homem foi uma criatura especial. Só o homem recebeu essa dádiva de ser feito à imagem de Deus. Então o homem não foi feito à imagem de animal ou de qualquer coisa criada, e sim à imagem de Deus. Segundo a semelhança de Deus. Então o que eu aprendo aqui? Olha como no que consiste o homem, a existência do homem e o conteúdo, o ser do homem. O homem foi feito por Deus, mas o homem foi feito à imagem de Deus. Então um animal não é feito à imagem de Deus, um vegetal não é feito à imagem de Deus, ou qualquer outra criatura. O homem sim. Então o homem é uma criatura especial. O que significa ser feito à imagem de Deus? Na formação do homem, o homem recebeu os atributos morais. Parte da essência de Deus está na essência do homem. Então, na essência do homem, no cerne do homem, quando Deus o criou, há partes de Deus nele. E Deus é o quê? Deus é um ser perfeito. Deus é o ser infinitamente perfeito. Então, na construção do homem tem atributos morais. Quando o homem foi feito, ele não foi feito com todos os atributos, por exemplo. O homem não foi e não é onipotente, onisciente, onipresente. Mas os atributos morais foram colocados no homem. Justiça, verdade, santidade, pureza, amor, sabedoria. Então o homem foi constituído com esses atributos. E eles procedem de Deus. O amor só vem de Deus. A bondade só vem de Deus. A justiça, que é a excelência moral, o caráter reto de Deus, o caráter veio de Deus. Santidade, separação, pureza, veio de Deus. Então, dentro do homem, foi colocado isso. A imagem de Deus significa isso. Que os atributos morais de Deus foram embutidos na formação do homem. Então, o homem, quando foi criado, Gênesis 1, 26, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Foi feita uma criatura perfeita, sem pecado, sem maldade, sem impureza, sem injustiça, sem perversão, sem desvio. Ou seja, ele não tem a autoexistência, a infinitude, a eternidade de Deus, mas ele tem semelhança de Deus. Assim foi feito o homem. Ok? Esse foi o plano original. E Deus fez isso no sexto dia, no sétimo ele descansa, e o universo foi criado, tudo foi criado perfeitamente, e o homem, a obra-prima da criação de Deus, a coroa da criação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha a dádiva que Deus dá ao homem. Olha que criatura especial, ser feita à semelhança de um ser tão perfeito como Deus. Aí o que acontece? Para nós aprendermos. Em Gênesis 3, em Gênesis 2, o homem peca. Vou abrir aqui. Até aqui. Presta atenção. Aí Deus dá uma ordem para o homem. Criou tudo e diz, de toda a árvore do jardim, de todo o jardim, você pode tocar, você pode comer, você pode desfrutar. É a única ordem que Deus dá para o homem. Mas daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela não toqueis, nela não toqueis, porque o dia que tocais, certamente morrereis. No sexto dia Deus termina a obra, no sétimo ele descansa, o universo estava feito, ele só deu uma lei, uma regra para o homem, uma ordem, uma só. Desfruta de tudo que eu criei, de todo o universo, mas daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, dela não toqueis. Porque o dia que tocar nela, morrereis. O que acontece?
a mulher influenciada pela serpente, e a serpente influenciada ou possuída por Satanás, persuade, seduz a mulher. Satanás, através da serpente, seduz a mulher e diz: pode tocar, vocês não vão morrer não. E tenta a mulher, toca naquela árvore, por que não tocar? Vai lá, come daquele fruto. A mulher então é persuadida e cede à tentação da serpente e toca no fruto, na árvore, e come. E ela dá ao marido, Adão, e esse também come. Então os dois desobedecem a Deus, não confiam em Deus, quebram a única lei que existia no Éden, a única ordem de Deus, tocando na árvore. E quando o homem faz isso, Adão e Eva, que eram perfeitos, quando eles fazem isso, eles desobedecem, eles transgridem a lei de Deus, eles quebram o pacto com Deus, eles desobedecem a Deus pecando. Ali inicia o primeiro pecado, o pecado original na humanidade. O homem transgride, o homem peca. Um único pecado. E quando o homem peca, esse foi o pecado original, o primeiro pecado dos nossos pais, dos patriarcas, de Adão e Eva. Eles pecam. E pecado significa contrariar o caráter de Deus. Isso é pecado. Tudo que você faz que é contrário ao caráter de Deus, a vontade de Deus, a justiça de Deus, é pecado. Tudo que nós fazemos que é contra a natureza de Deus, como que é a natureza de Deus? Ela é santa, ela é justa, ela é perfeita. E tudo que nós fazemos que é contrário a essa natureza, se define pecado. Então o homem ele pecou contra algo que era da natureza de Deus. A justiça, a verdade, Deus ordenou, não faça. E o homem fez. Desobedeceu uma ordem. Desobedeceu a justiça de Deus. E ele pecou. Quando o homem peca, o pecado entra na criação. O homem transgride. Ele ofende a natureza de Deus. Ele ofende a justiça de Deus. Ele ofende a santidade. Ele ofende o caráter de Deus, que é santo. Um único pecado. E essa ofensa gera consequências. A maldição cai sobre o homem. Cai sobre a terra. Se você estudar o capítulo 3 de Gênesis, vai dizer: maldita será a terra por sua casa. Então a criação recebeu o efeito daquele pecado. Aí a mulher, com dores de parto, dará a sua luz. A mulher recebeu o efeito daquele pecado, a maldição. O homem, do suor do teu rosto comerás, recebeu o efeito. Então toda a criação, todo o universo recebeu as consequências, sofreu as consequências daquele pecado. O pecado foi como um vírus que se instalou na criação e começou a corromper tudo que era perfeito. Aquela desobediência. Tamanho é a moral de Deus, a santidade e a justiça, que Deus não pode tolerar um pecado só. Foi apenas um pecado. E aquele único pecado foi suficiente para corromper toda a criação. Todo o universo foi afetado pelo pecado. O maior afetado, a maior vítima do pecado foi o próprio autor, o homem. O homem então começa a sofrer as consequências do pecado. Ele se corrompe, ele se torna mau, ele se torna maligno, perverso, mentiroso, fornicário, assassino, vil, idólatra, abominável, desprezível, vulgar, ignorante, intolerante, violento, maldito. Ele passa a morrer. O homem até então era imortal. Deus disse que o dia que comer, certamente morrereis. O homem passou a morrer fisicamente, espiritualmente e moralmente. O homem passou a ser um ser mortal. E o pecado entrou. Então vamos entender, para você entender o que é o pecado. Para você entender o que é a salvação. O homem, presta atenção, ele foi criado à imagem de Deus. Você já imaginou o nível que era o homem antes do pecado? Nós não temos ideia o que era. Ele foi feito à imagem de Deus. E com o pecado essa imagem se perdeu.
O homem tinha amor, o homem tinha bondade, o homem era puro, o homem era perfeito. O pecado transformou o homem num monstro, ele degradou, ele corrompeu, foi um câncer. O homem chegava a ponto de ser um animal, capaz de fazer coisas que não temos ideia. Por exemplo, como Adolf Hitler foi responsável pelo assassinato de 6 milhões de judeus. Desencadeou uma guerra que matou 50 milhões de pessoas. Um dos homens, uma das criaturas mais perversas que já pisou nessa terra. Foi isso que o pecado fez com ele, e faz conosco, e fez com o homem. Todos os homens podem ser Hitlers. Eles talvez não façam as atitudes de Hitler, não matem 6 milhões, não são tão perversos em obras, mas aquele desejo está no coração de todos os homens. Então todos no coração são Hitlers. Todos são capazes de coisas semelhantes a de Hitler, porque o pecado tirou o homem de um estágio da semelhança de Deus e fez ele um ser dos mais perversos, corruptos que existe. Vamos, para você ter uma ideia, o que o pecado fez na vida do homem. Abra comigo em Romanos capítulo 1. Deixa aberto aí e olhe para cá. Presta atenção. Então veja só. Olha, para você entender o que é salvação. Se você não entender isso aqui, você não vai entender. Presta atenção. Então ele fez o universo perfeito, ele faz o homem. E olha, para fazer o homem, diz, façamos. A Trindade participou da formação do homem. Como? A nossa imagem, segundo nossa semelhança. Olha a qualidade que ele deu para o homem, olha a dádiva. Foi feito com atributos de Deus. Vê se tem cabimento. Um tigre não tem atributo de Deus, um golfinho, por mais lindo que seja. O homem tem a essência de Deus. E Deus, e na essência de Deus tem algo ruim? Pureza, moralidade, justiça, amor, santidade. Com o pecado, olha o que o homem se tornou. Olha o que o pecado fez com o homem. Porque o pecado entrou em Adão. E de Adão passou para todos os outros homens. Todos os homens herdaram. É um pecado hereditário que foi transferido de Adão e todos herdaram o pecado original de Adão e as suas consequências. Vamos ver Romanos 1, o que aconteceu. A ira de Deus, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus pode se conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Agora, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, está falando do pecador aqui, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens, está falando do ímpio, à imundície, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhante os homens, também deixando o contato natural da mulher, se infamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuidores de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aí. Fica aberto aí que nós vamos continuar. Olha aqui.
olha só, de homem, a imagem e semelhança de Deus, através do pecado, o homem se tornou isso aqui. Todo homem tem isso aqui. Todo ser humano possui essa natureza. Invejoso, homicida, maligno, difamador, aborrecedor de Deus, insensato, sem afeição natural. Olha o que o pecado causou na vida do homem. Presta atenção, é isso que todo ser humano tem no seu coração. A essência do ser humano, depois do pecado, é essa. Agora vamos continuar, capítulo 3. Romanos 3, verso 10. Romanos 3, 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, então está dizendo todos os homens. Olha lá, 12. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. E não há temor de Deus diante dos seus olhos. É isso que tornou o homem. Se alguém, olhe para cá, não é convertido, alguém é isso aqui. Se alguém não tem a Cristo, é isso aqui que é todos os homens. Aquela velhinha mais boazinha que faz crochê, tem isso aqui no coração. Aquele senhorzinho de cadeira de balanço, mais bonzinho, se não tem a Cristo, não passa disso aqui. Isso aqui é a natureza do homem depois de pecar. Você vai dizer, pastor, mas eu não sou assassino, mas nunca matei, eu não sou isso aí. Eu não sou perverso, eu não sou adúltero. Querido, talvez você não praticou o adultério, mas ele está no seu coração. Talvez você não matou, mas o assassinato está no seu coração. Porque Jesus disse em Mateus, do coração do homem procede os maus desejos, os crimes, o adultério, a prostituição, a maldade. Então, ainda que o homem não pratique a velhinha que faz crochê, o senhorzinho, isso aqui está na natureza dele. Isso aqui foi revelado. Olha só, não há justo sequer, nenhum. Não existe pessoa justa. Significa pessoa boa, reta. Não há quem entenda e não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram maus. Então está falando que o pecado fez com a raça humana. Fizeram todos os homens ser maus, perversos, inúteis. Ainda que eu não mate, ainda que eu não faça como Hitler, mas a mesma natureza de Hitler está em mim. A capacidade de fazer está em mim. Está no pecador, está no ímpio, no homem. Foi isso que o pecado fez com a terra. Por que você vê tudo isso? Por que você vê tanta maldade em todo o planeta? Pega, desde fome na África, pestes, a estupros, assassinatos e a pessoas corruptas, perversas. Porque o pecado está neles. O pecado entrou e fez com que todo ser humano fosse perverso. Então é o pecado a causa de toda a maldade. Por que um homem de 40 anos consegue estuprar uma criança de 5 meses? Não tem cabimento. Porque a natureza dele está igual descrita aqui. Ela é perversa. Ela se degradou quando Adão pecou. E todos os descendentes de Adão foram vindo com a maldição hereditária, com o pecado sobre a vida deles. Como que alguém consegue apertar o dedo num botão e lançar um míssil e matar uma cidade inteira? Como que alguém consegue enforcar, trair, adulterar? Como que pode existir tanta maldade assim? É o pecado. O pecado trouxe isso. E nós somos também. Quem é que essa semana não pecou? Quem nunca mentiu? Quem nunca olhou para uma mulher que não era dele? Quem nunca maltratou alguém? Quem nunca se irou? Não existe. Nós já fizemos isso e fizemos um monte de vezes. Quantos de nós, se não fosse uma circunstância, ele não teria matado alguém? Não teria feito uma besteira? Porque em nós está o ódio, em nós está a perversão. Então isso aqui é para você entender o que era, presta atenção, de um homem à semelhança de Deus, nós viramos Hitlers.
assassino, bandido, estuprador, perverso. Ainda que não fazemos, está no nosso coração. Entendeu? Então olha o tanto que foi a queda. Então nós não temos ideia, não tem como explicar o que era o homem antes da queda e o que se tornou depois da queda. A excelência que o homem tinha, a pureza, a perfeição. E o animal que ele se tornou, o assassino, o monstro que é o ser humano. Meu irmão, a Bíblia diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A terra sofre porque nós estamos nela. A terra sofre. A natureza, os oceanos, os peixes, os mares, os animais sofrem porque o ser mais perverso habita aqui. É o homem. Você já viu água fazer mal para alguém? Você já viu baleia fazer mal para alguém? Você já viu pardal fazer mal? O mal da terra não é por causa do peixe, não, do macaco, da girafa. É por causa do homem. Ele é perverso. Ele está contaminando essa terra. Ele é asqueroso, ele é monstruoso. Não existe pessoa boazinha. Cada pecador dentro dele tem uma natureza perversa, assassina, maligna, maldita. Da pior espécie, é o que eu li. Assim é o homem. E essa foi a dimensão da queda, de um ser semelhante a Deus para um monstro sem precedentes. Se você pesquisar as histórias dos grandes assassinos e dos grandes criminosos, vocês vão ver o que eles foram capazes. Os estupros em massa, os assassinos em massa, as orgias, as coisas mais hediondas. Por causa do pecado, isso está na natureza do homem. Entendeu? Então todo ímpio a sua natureza consiste nisso. Você vai ver onde eu quero chegar. Então todo ímpio tem isso na sua natureza. Aí o que o pecado faz? O pecado original dentro do homem leva a fazer. Leva ele a cometer pecados. Existe pecado e pecados. Pecado é o pecado que está no cerne do homem, original. A raiz do homem é pecaminosa, que o leva a cometer pecados. Agora, quais as consequências desse pecado? Presta atenção. Eu vou chegar onde você está esperando. Só que esse pecado trouxe consequências. E o pecado traz consequências. A Bíblia diz que Deus, a Bíblia revela que tem vários atributos. Atributos são qualidades, características que Deus atribui para si. Características de Deus. Um dos atributos de Deus é a justiça de Deus. Deus é absolutamente justo. Fala da excelência moral do caráter de Deus. Deus é um juiz que faz valer a justiça, a verdade e a retidão. Então a justiça de Deus demanda, ordena, obriga com que Deus condene o pecado. É fácil de entender. Um juiz justo não pode soltar bandido, né? Tem um juiz em Franca. Se ele é justo, o criminoso foi pego e confessou o crime, a justiça daquele juiz ordena que ele condene o assassino. Se o juiz for injusto, ele não pode soltar. A mesma coisa. A justiça de Deus não pode permitir que ele deixe pecadores livres. Mentiu, matou, roubou, deixa. Deus seria injusto. Se Deus é justo, ele tem que punir os pecados. Entendeu? Ele tem que condenar. Ele não pode deixar solto bandido, se ele for justo. For injusto, ele deixa, me dá uma propina aí e solta. Não. Deus é absolutamente justo. Então a justiça demanda que ele condene o pecado. Então, por causa da justiça de Deus, o pecado de Adão e todos que vieram com ele passaram a estar debaixo do juízo de Deus, a serem condenados por Deus, a serem julgados por Deus. E qual o preço? Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. O salário, o prêmio, a retribuição para quem peca
peca, vive no pecado, é a morte. E ali está falando de morte eterna. A condenação ao inferno. Então, toda a raça humana que veio de Adão, por causa do pecado de Adão, que o homem herdou e posteriormente passou a pecar, esse homem passou a estar debaixo de juízo. Então, todo ímpio, todo aquele que não tem a Jesus, todo aquele que não se converteu, todo aquele que não nasceu de novo, por causa dos seus pecados, ele está debaixo da ira e do juízo de Deus. Ele será condenado, porque a justiça de Deus ordena que Deus condene essas pessoas, porque elas são culpadas, elas pecam desde a sua infância. E por causa dos seus pecados, as suas injustiças, os seus crimes contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus e contra o caráter de Deus, elas serão condenadas. Então, a Bíblia diz em Romanos 1,18, do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade do homem. Então, do céu se revela a justiça de Deus, a ira. Então, todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, e o salário do pecado é a morte. Então, há uma consequência. A terra está debaixo de julgamento. E se você está aqui sem a Jesus, se você não se converteu por causa dos seus pecados, a justiça de Deus demanda que Ele te condene, que Ele te lance no inferno. E se Deus lançar todos vocês no inferno, Ele não deixa de ser justo. Porque é justo Ele mandar você para o inferno. Se Ele não te mandar, aí Ele é um Deus injusto. Aí Ele é um juiz que não vale nada. Porque Ele deixou bandido fora do céu, fora do inferno. Entendeu? A justiça demanda que Ele puna todos os que não estão em Cristo, os que não converteram, os que não são salvos, serão condenados ao lago de fogo. Aí você diz assim, pastor, mas como é que Deus pode fazer isso? Deus é bom, Deus é amor. Ainda bem que Deus é bom, né? Ninguém ia querer um Deus mau, você ia querer um Deus mau. É por isso, é exatamente por causa de Deus ser bom, que o pecador tem que ter medo de Deus. Porque um Deus bom odeia o que é mal. Se fosse um Deus ruim, deixava passar o ruim. Pode continuar fazendo coisa errada. Mas um Deus bom não tolera o que é mal. E o pecador é mau. Então um Deus bom tem que punir pecadores maus. Um pai que ama. O pai que ama, vê o filho mexer nas drogas. Ele vai lá e corrige o filho, pune o filho. Porque ele ama o filho. Um pai que não ama. Meu filho está usando droga. Deixa usar. Isso é bobagem. Então, o amor não significa, o amor de Deus não é injusto. O amor de Deus é justo. Porque Ele ama, Ele pune. Por exemplo, quem ama bebês aqui? Quem ama crianças? Levanta a mão. Então você odeia aborto, não odeia? Você odeia aborto. Você odeia estupro. Então um Deus que ama o que é bom, odeia o que é mal. Então Ele tem que punir. Então, a terra toda passa a estar debaixo de julgamento. E o pecador não tem a menor chance, por causa dos atos abomináveis dele, ele tem que ser punido. E ele sofrerá, a Bíblia diz que ele sofrerá a justiça de Deus. E ele será lançado no inferno pelos séculos dos séculos. Pelas mentiras, fornicações, bebedeiras, cigarro, prostituição, maldade, rancor, ressentimento, vingança. Tudo que está dentro do ser dele, que é perverso, que ele herdou de Adão, ele será punido por causa disso, pelos séculos dos séculos no inferno. Então todo ímpio não escapará. Todo homem que não tem a Deus, que não tem a Jesus, será confrontado pela justiça de Deus e será condenado. Por quê? Porque da imagem de Deus se tornou a criatura mais perversa. Agora, para você entender, eu vou encerrar e vou te liberar.
Agora, como é que uma pessoa é salva? Como que uma pessoa pode ser tirada desse estado? Como é que você sabe que está? Porque Davi disse no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Já nasceu em pecado. Num ventre de pecado eu nasci. Então quando Davi saiu da barriga da mãe, já veio com pecado. Quando ele crescesse, ia manifestar o pecado. Entendeu? Como que alguém pode ser salvo? Como que alguém de um ser perfeito caiu e ficou monstruoso, diabólico, sinistro, facínora, sagaz, maldito, perverso? É isso que nós somos antes de Cristo. E como que esse ser que se degradou, corrompeu e caiu tanto do plano original, mas tanto, e se tornou esse ser abominável? Como que essa criatura digna do inferno, que está debaixo da ira do juízo, que está com os olhos vendados, caminhando para o lago de fogo, como que uma criatura dessa pode se salvar? Como ela pode se livrar do julgamento? Como ela pode se livrar desse momento? Como ela pode ser tirada desse estado? Como ela pode se livrar da condenação? Como? Se você está aqui nesse estado, se você não se batizou, se você não tem certeza da sua salvação, só tem uma maneira, presta atenção. Deus sabendo disso, eu não vou entrar nisso agora, vai ser a última aula. Deus sabendo disso, Ele é justo, mas Ele também é amor. E pelo amor dEle, Ele providencia um método para salvar esses pecadores, por causa do amor. Por isso nós temos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou quem? O mundo. Esses pecadores de Romanos 1 e 3, perversos, condenados, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É através da morte, é através do nascimento, morte, ressurreição de Cristo que somos salvos. É através do Evangelho. O que é o Evangelho? Agora você vai entender. Romanos 1,16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como que uma pessoa pode sair desse estado? Gabriel, Aline, como que pode sair desse estado? Sandro, Mário, como? Só o Evangelho pode salvar essas pessoas. Só o Evangelho pode tirar elas desse estado. Só o Evangelho pode tirá-las da condenação. Agora, o que é o Evangelho? Você entendeu o que é a salvação. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Então Paulo está ensinando que para tirar o homem desse estado, só um poder. E o poder de quem? O poder de Deus para a salvação. Então essa pessoa, ela não pode sair desse estado só entrando numa igreja. Não adianta. Ela não pode sair desse estado só descendo numa piscina de batismo. Ela não pode sair desse estado mudando a roupa, usava calça, vou pôr saia. Ela não pode sair desse estado deixando o cabelo crescer, não vou cortar. Isso não vai tirá-la desse estado. Tem pessoas que pensam que estão salvas porque entrou numa igreja. Estou salvo. Outros pensam que estão salvos porque batizou, descia as águas. Outras pensam que são salvos, que saíram desse estado, que agora tomam ceia. Outras porque estão falando em línguas, em dons do Espírito, essa coisa dos carismáticos. Outras porque saíram de uma igreja ruim e foram para uma melhor, na Aliança do Calvário. Não. Isso não é suficiente. Por quê? Presta atenção. O homem, imagina o que o homem era antes da queda. A estatura, a formação do homem. Perfeita. O que ela se tornou depois do pecado? Eu te mostrei. Ele execrou, degradou, corrompeu, atrofiou, virou um monstro. Então
não para ele voltar para aquele estado, lembra? Aquele estado, para ele ser salvo da condenação, para ele se livrar daquele estado, é necessário um poder sobrenatural vir sobre ele. É necessário um poder, porque ele desceu, ele se degradou de tal forma que uma água de piscina não pode mudar ele. Que uma mesa com pão e suco de uva não pode mudar. Que uma saia, um cabelo, que entrar e sentar aí, não pode mudar. É necessário o poder do Evangelho. É um poder que transforma, que pega aquela criatura morta, corrompida, e a transforma num novo ser. Para você ter uma ideia o que é a obra da salvação, ela é tão profunda. Ela é tão profunda que uma religião não pode dar. Por isso que budismo, Maomé, islamismo, qualquer tipo de seita e religião que sai da pessoa de Cristo jamais pode salvar um pecador. Olha o que é a obra da salvação, escuta. Eu falei que Deus criou em Gênesis 1 tudo, não criou? Presta atenção. Ele criou o universo, o céu, a terra, os peixes, tudo que existe. Com o seu poder. Você imaginou já quanto poder Deus não usou para criar o universo? Tem uma palavra latina que revela isso. Deus do nada, do ex nihilo. É uma palavra latina que significa do nada. Ele cria o universo. Então imagina, não existia nada, nem partículas de pó, nem células, átomos, prótons, nêutrons, nada. Do nada, Deus cria o universo, o sistema solar. Pra você ter uma ideia, o universo ele tem mais ou menos 10 bilhões de diâmetro de anos-luz. 10 bilhões de diâmetros de anos-luz. Significa o quê? Para você ter uma ideia. Se você, com a nave espacial, pegar da ponta do universo até na outra, e essa nave espacial for a velocidade da luz, 460 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. Então a nave espacial de uma ponta do universo, viajando a 460 mil quilômetros por segundo, em 10 bilhões de anos, ela chegará na outra ponta do universo. Você vê o tamanho do universo. 10 bilhões de anos vagando a 460 mil quilômetros por segundo. Ela chega no diâmetro do universo. Você imaginou quanto poder para fazer? O homem tem 60 trilhões de células. Cada célula tem uma fita DNA de 1,70 m de comprimento. Nós temos 170 bilhões, trilhões de metros de fita DNA dentro de nós. Você imaginou quanto poder para criar? Baleias, oceanos, mares, cânions, cosmos, galáxias. Quanto poder? Tenta criar esse papel para mim do nada, sem ter nada na mão. Cria aqui, ó, essa folhinha branca. Cria. Do nada, sem ter nada, faz ela existir na tua mão. Esta folha. Você imagina quanto poder Deus não usou para fazer o universo. Agora, para salvar um homem que estava naquele estado de perfeição e desceu para esse estado de corrupção, presta atenção, para salvar um homem que estava nesse estado e corrompeu-se, o poder que ele usa para salvar é maior que o poder que ele usou para criar. Você imaginou quanto poder ele usou para criar do nada, ex nihilo, o cosmos, tudo. Você imagina quanto poder. Agora, para tirar você desse estado que você está, o poder que ele emprega é maior do que da criação. Por quê? Porque para criar o universo, ele parte do nada e cria algo perfeito. Para salvar você, ele não parte do nada, ele parte de algo corrompido, caído, corrupto. E desse corrupto refazer uma nova criatura. Então o poder é muito maior. Como é que batizar faz isso?
Sentar aí na cadeira faz isso? Pôr saia faz isso? É só assim que alguém é salvo. E quem opera esse poder? O Espírito Santo. Como é que o budismo vai salvar alguém? O budismo nem crê no Espírito Santo. Como é que o kardecismo, o catolicismo, como? Só muda a roupa, muda os costumes. Aí o que acontece? Se você, desde que veio para Jesus, para a igreja, sei lá o quê, esse poder não te alcançou, o poder do Evangelho não penetrou nas suas entranhas, não transformou você não é salvo. Segunda Coríntios 5 diz assim, olha só, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, o que Paulo está dizendo? Aquele que está em Cristo, aquele que é verdadeiramente salvo, aquele que é verdadeiramente convertido, como ele é? Ele é uma nova criatura. Então presta atenção, como que eu tenho certeza da minha salvação? É porque eu estou vindo na igreja? Não. É porque eu estou usando saia? Não. É porque eu batizei? Não. É porque eu farei de fumar? Não. É porque eu me tornei uma nova criatura. Eu posso pôr uma saia e não ser uma nova criatura. Eu posso parar de fumar, porque tem um monte de grupo de apoio que ensina isso, e não ser uma nova criatura. Eu posso parar de matar e não ser uma nova criatura. Aquele que é salvo, nova criatura, significa que ele foi recriado. Ele era uma velha criatura, aquele corrupto. Quando o poder do Evangelho vem sobre ele, ele morre e é refeito. É uma nova criatura. É uma nova pessoa. É um novo ser. Ele é recriado com bondade, justiça, amor, pureza. Então quem está em Cristo não é quem batizou. Quem está em Cristo não é quem põe saia. Quem está em Cristo não é quem parou de fumar. É quem foi feito uma nova criatura. É quem foi transformado pelo poder de Deus. Você acha que um homem do nível de Hitler vai mudar se ensinar para ele um monte de regra e norma? Um coração tão vil. Porque o problema de Hitler não está nas mãos, nos hábitos. O problema está no cerne, na alma, na essência que é perversa. E quem pode tocar naquela essência? Só o poder de Deus. Só o poder do Evangelho. Só o poder da palavra de Deus. E é um poder maior do que na formação do universo. É assim que alguém é salvo. Você está entendendo? Então o que acontece? Você está nessa vida. Você é ímpio, igual esse cara que eu falei. Fuma, bebe, prostitui, rouba, mente, trai, é mau, é sujo, mentiroso, pensa imoralidade, tem um coração rancoroso. Então você está corrupto. Aí você ouve o Evangelho. Alguém vem e prega para você o Evangelho de Cristo. Você vai a um culto e o Evangelho é pregado. O Evangelho chega até você. Quando o Evangelho é pregado, o poder do Espírito Santo vem sobre você. Aquele poder penetra no seu coração. Aquela palavra penetra nos seus ouvidos, na sua mente. Aquele poder acomete você. E quando aquele poder acomete você, a primeira evidência, arrependimento. Você se arrepende dos seus pecados. Se arrepende de ser quem você é. Então aquele poder já começou a trabalhar em você e tirar a sua corrupção. Começa a abrir teus olhos, você começa a enxergar o que você está fazendo, quem você é.
E você se arrepende daqueles atos. Meu Deus, eu não posso colocar isso mais na boca. Eu não posso mais frequentar aquele lugar. Eu não posso mais usar essa roupa. Eu não posso fazer isso mais com meu namorado. Eu não posso mentir. Eu não posso falsificar mais documento. O evangelho penetra naquela pessoa e ela é convencida. Ela se arrepende. Ela é transformada. Então ela é salva. Agora, se você sai de um culto, entra e sai a mesma coisa, você não é salvo, você não se converteu. Entendeu? É isso. Então uma pessoa está nesse estado de juízo. Como ela pode sair desse estado? Só pelo evangelho. O evangelho é uma religião? Não. O evangelho é batismo? Não. O evangelho é mudar os costumes? Não. O que é o evangelho? Poder que pega uma massa corrupta. Era assim Adão. Perfeito. Pecou, virou uma massa corrupta, maldita. O evangelho pega essa massa e traz ela de volta para o jeito que era. E isso religião nenhuma faz. Só o poder do Espírito Santo. E como eu sei que isso ocorreu comigo? Talvez você está aqui e vá, mas isso aí ocorreu comigo. Como eu sei que ocorreu, como eu não sei que ocorreu. É que quando o evangelho penetra em mim, ele me transforma. E ele muda meus valores. Ele traz arrependimento. Arrependimento vem do grego metanoia. Mudança de coração. Mudança dos pensamentos. Mudança da vontade. Então, quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa se converteu de verdade, como você tem certeza que você é salvo, você que está aqui? E como você tem certeza que você não é? Como você tem certeza que você é convertido, você que está aqui? E como você tem certeza que você não é convertido? Que você continua ímpio e continua condenado? Como eu sei? É quando eu ouço o evangelho, o poder de Deus penetra em mim maior do que o poder da criação e ele me transforma uma nova criatura. E aonde, qual área mais se evidencia que eu fui transformado? Para eu saber se eu fui ou não. Na vontade. Você sabe pela vontade. Quando eu estou no mundo ímpio, qual é a vontade dele? Ele ama a maldade. Ele ama o sexo ilícito. Ele ama a bebida. Ele ama o cigarro. Ele ama a luxúria. Ele ama fazer o mal. Ele gosta de fazer sexo. Ele gosta de se masturbar. Ele gosta de ver pornografia. Ele gosta de ofender. Ele tem prazer na luxúria, na vaidade, na avareza. Quando ele se converte, presta atenção, o Espírito Santo pega ele, ele não só para de fazer. Parei de fumar, parei de beber, parei de adulterar, parei de vestir aquela roupa. Não. Freiras fumam? Fuma freira? Não. Freiras adulteram? Não. Freiras vão para balada? Não, fica num convento. Freiras consomem pornografia na internet? Não. Freiras são salvas? Não. Freiras são convertidas? Não. A evidência não é quando eu paro. A evidência é quando eu paro de gostar. É quando eu não tenho prazer mais na sensualidade. É quando eu não tenho mais prazer. A menina anda com mini saia, deixa o marido, o menino atolar a mão na perna dela, gosta de coisa fútil. Quando ela converte, ela não gosta. Meu Deus, eu não posso mostrar meu corpo assim. Ela não gosta, ela não tem prazer. Eu tô feia, eu não posso sair assim na rua. Ela passa a ter temor. Ela está comigo, não me põe a mão, não podemos fazer isso com Deus. Não, por favor, para. Ele passa num bar, eu não posso beber mais. Meu Deus, eu tenho inveja, eu não quero.
aquele dinheiro lá, pega aí, você está precisando, sua mulher está doente, ele... Não, eu não posso pegar isso. Isso é desonesta. Não, mas você sempre pegou, cara. Mais uma. Não, eu mudei, eu não posso. É sujo esse dinheiro. A vontade mudou. Ele amava futebol. Corinthians, São Paulo, não perdi um jogo. Idolatrar, ficar na frente da televisão. Quando vem isso aí mais não. Por quê? Pecado? Estão te obrigando? Não. Isso não está mais no meu coração. Eu não gosto disso mais. Aquilo que ele amava, passou a odiar. É assim que alguém é salvo. E aquilo que ele odiava, não gosta de obedecer mandamento. Quando ele é transformado, o evangelho encontra aquilo que ele não gosta, ele passa a amar. Eu vou no culto porque eu gosto de ir no culto. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho prazer. Meu Deus, eu amo ler a palavra. Eu não faço porque me impõe, porque me obriga, ou porque tenho medo do inferno. Agora eu amo, eu tenho prazer, eu gosto. Eu me deleito com as coisas de Deus. Isso é conversão. Agora o que os crentes de hoje fazem? Eles estão fazendo o que odeiam e deixaram de fazer o que amam. Eu não faço aquilo lá, mas eu amo. Eu faço isso aqui, mas eu não gosto. Deveria ser o contrário. Deixou de fazer coisa que odeia agora. E está fazendo coisa que ama. Não. O crente de hoje deixou de fazer o que ama. E está fazendo o que odeia. É assim que evidencia se você é salvo ou não. Não é só parar de fazer, se bem que muitos nem parar de fazer parou, né? É parar de gostar. Agora você entendeu como é que alguém é salvo? É desse jeito que alguém é salvo. Hoje você está podendo ver, pelo menos uma parte, se você foi salvo ou não, ou se você é só um religioso que frequenta o culto aqui. Hoje você está entendendo. Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo. A terra está um inferno e um caos. Nós vamos ser marcados pelo fim. Daqui um dia você morreu, eu morri, estamos velhos, teve um infarto, um acidente. Daqui um dia Jesus voltou. E nada mais vai importar. Casa, carro, beleza, dinheiro. Então ele vai julgar. E alguns ele vai separar de sua direita como ovelhas e à esquerda como bode. E as ovelhas dirão, vinde bendita do meu Pai, para o descanso eterno. E aos bodes dirão, vá para o inferno que é preparado para o diabo e os seus anjos. E só vai estar na direita o que for salvo, o que nasceu de novo, foi transformado pelo Evangelho, foi feito uma nova criatura em Cristo. Então hoje você vai fazer uma análise essa semana. Você vai fazer essa semana. Você vai guardar essa palavra. Você é salvo. Você foi transformado. Então a salvação não é uma coisa simples, é uma obra profunda. Você viu? É um homem que caiu em tal nível que para ele voltar ele precisa de poder. E só o Evangelho tem esse poder. E a religião, o pastor e gente nenhum tem. E onde evidencia? Na minha vontade. Eu passo a andar em santidade. Eu passo a odiar novela, coisa pornográfica, imoral. Eu passo a odiar luxúria. Eu passo de mentiroso falar a verdade. De odiar minha esposa, amar e respeitar. De ser um filho rebelde, um filho obediente. Passo a me vestir com pudor. Começo a produzir frutos. Frutos. O que a Bíblia diz em Mateus 7? Pelos frutos conhece-se a árvore. Você fala que é crente? Não é pela sua palavra que eu conheço que você é crente. É pelo seu fruto. Alguém que nasceu de novo muda o fruto. Alguém que nasceu um marido melhor, um profissional melhor, um aluno melhor. Para de mentir, é honesto, é santo, é justo. Guarda os olhos. Então você está demonstrando na sua vida frutos, mudança, transformação real, palpável. Não, então você não é salvo. Você é um religioso
Se você é salvo, não importa se alguém está te vendo ou não, você produz fruto de salvo. Fruto de salvo. Semana que vem, nós vamos mostrar que frutos são esses. E eu vou ensinar. Tá bom, eu não sou salvo, o senhor acertou. Mas como que eu faço para ser? Aí eu vou ensinar como fazemos, como alcançamos a salvação. Perdoado da ira de Deus, do julgamento de Deus, dos seus pecados. Eu vou tratar isso. Por favor, não falte semana que vem. Eu quero ser transformado, igual o senhor falou. Eu quero ser feito uma nova criatura. Como que eu faço? Eu vou falar. Amém? Vamos ficar de pé.